Muita gente se pergunta como descobrir o valor de uma ação. Por isso eu vou falar sobre o indicador preço sobre valor patrimonial, que pode te ajudar muito nessa questão. Salve galera, eu sou o Tonzeiro e hoje o vídeo vai ser sobre o indicador preço sobre valor patrimonial. Um indicador que é mega importante quando a gente está tentando descobrir o valor de uma empresa. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que ajuda demais a gente, beleza? Vamos lá! Afinal de contas, o que é o indicador preço sobre valor patrimonial? Nada mais é que um indicador que relaciona o preço da ação com o valor patrimonial da empresa. Como que funciona essa relação, Tonzeira? A relação é o preço dividido sobre o valor patrimonial por ação. Aí você pega e faz aquela cara de interrogação. O que é valor patrimonial, Tonzeira? Valor patrimonial ou patrimônio líquido, falando de maneira bem simples para vocês, são ativos menos passivos. Aí você pega e faz aquela cara de desentendido de novo e me pergunta o que é ativo e o que é passivo, Tonzeira. Ativos nada mais são do que recursos que podem ser convertidos em valores monetários. Aí você pode pegar caixa, estoque, contas a receber, uma série de coisas que podem ser convertidos em dinheiro, beleza? Passivos nada mais é do que as obrigações que a empresa tem. Aí você pode colocar salário, dívidas que a empresa tem ou mesmo fornecedores, entre uma série de coisas que entram nessa conta de passivos. Resumindo, valor patrimonial ou patrimônio líquido é a diferença entre os recursos que a empresa controla menos as obrigações que a empresa tem, beleza? Obviamente que nesse ponto você já pode ter notado que se a empresa tem um patrimônio líquido negativo, ela está muito mal das pernas, provavelmente quase quebrando. Porque se ela tem mais obrigações do que recursos que ela tem para pagar essas obrigações, a coisa está muito feia pro lado dela, beleza? Aí a gente volta naquele ponto, mas afinal de contas, o que mede o indicador preço sobre valor patrimonial? Esse indicador mede quanto que os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Ou seja, se a empresa negocia com um múltiplo de PVP acima de 1, ela está sendo negociada acima do valor patrimonial dela. Se ela negocia com um múltiplo de PVP igual a 1, ela está sendo negociada exatamente pelo valor patrimonial dela. E se ela negocia com um PVP menor que 1, ela está sendo negociada com um desconto sobre o valor patrimonial dela, beleza? É claro que existem alguns pontos perigosos ou os pontos importantes sobre esse indicador. Primeiro que eu vou falar para vocês é que o indicador PVP é uma foto do balanço da empresa. Cabe a você, investidor, analisar o balanço da empresa, ver as mudanças que tiveram no balanço ao longo do tempo, o que mudou de um ano para outro e ver a situação que a empresa está hoje. Aí você se pergunta, como que eu faço isso, Tonzeira? Todas as empresas divulgam os balanços e os resultados trimestrais dela, trimestre a trimestre. Vai lá, entra no site de RI da empresa, procura esses arquivos e vê as variações que tiveram de um ano para o outro no balanço, beleza? Um outro ponto importante que eu posso falar para vocês é que muita gente olha o preço sobre o valor patrimonial e pode achar que a empresa está mega descontada ou a empresa está cara olhando apenas esse indicador. É muito provável que se a empresa negocia com um múltiplo abaixo de 1 nesse caso, ela de fato ofereça algum desconto para você. Mas não se engane pensando que se a empresa negocia com um múltiplo de PVP acima de 1, é uma empresa ruim. Muito pelo contrário, na maioria dos casos são boas empresas que têm ótimos indicadores de rentabilidade que possuem um PVP acima de 1, justamente porque os investidores aceitam pagar mais pelo valor patrimonial da empresa, beleza? E o último ponto que eu posso falar para vocês é que aquele ponto que a gente sempre fala sobre indicadores, que a gente nunca deve tomar uma decisão de investimentos baseado apenas no indicador. Então nunca olhe apenas o preço sobre o valor patrimonial, ou PL, ou dividend yield, ou qualquer métrica que você queira usar na sua análise. Resumindo, preço sobre valor patrimonial é uma métrica muito importante que a gente pode usar nas nossas análises. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados com esse indicador, igual eu falei para vocês. Você tem que analisar o balanço mais a fundo, entender o negócio da empresa como um todo, entender o momento que a empresa está passando, para você poder entender por que a empresa negocia com aqueles múltiplos que ela está negociando. E claro, lembrando sempre que você nunca deve analisar a empresa apenas com um indicador, beleza? E agora a gente chegou naquele momento que vocês gostam, que é comparar empresas. E para fazer isso, eu vou usar os indicadores que eu já falei nos outros vídeos para vocês que estão passando aqui no card, e também o indicador que eu falei para vocês nesse vídeo, que é o preço sobre valor patrimonial, beleza? O primeiro setor que eu vou falar para vocês é o setor de construtoras ou incorporadoras. Nesse caso eu peguei Trisul versus EZTEC, que são duas construtoras bem famosas aí no mercado. No momento desse vídeo, o Trisul tem os seguintes indicadores: um PL de 17,24, um dividend yield de 1,49 e um PVP de 2,38. Enquanto a EZTEC tem os seguintes múltiplos:
um PL de 25,72, um dividend yield de 0,74 e um PVP de 2,33. Aí você pega nessa análise as duas empresas e vê que as duas empresas negociam com ágio sobre o valor patrimonial delas, porque ambas empresas negociam com múltiplos acima de 1. Porém, nessa análise você pode ver que Trisul negocia com um PL menor que a Zetec e com um dividend yield maior que a Zetec. O preço sobre o valor patrimonial das duas é praticamente igual, 2,30 e alguma coisa. Então, se a gente parar para analisar outros indicadores, a gente vai ver que Trisul ganha nessa comparação, beleza? O segundo setor que eu vou trazer para vocês é o setor bancário, porque afinal todo mundo nesse Brasilzão ama banco, não é verdade? Vamos lá então. As duas empresas que eu trouxe do setor bancário são o Banrisul, que é um banco não tão famoso para vocês, e Itaú, que é o banco mais famoso do Brasil. No momento desse vídeo, o Banrisul negocia com os seguintes múltiplos: um PL de 4,8, um dividend yield de 6,39 e um PVP de 0,76. Enquanto isso, Itaú negocia com os seguintes múltiplos: um PL de 11,05, um dividend yield de 7,26 e um PVP de 1,89. Olhando essas duas empresas, a gente vê que enquanto o Banrisul negocia com um desconto sobre o seu valor patrimonial, Itaú negocia com um ágio sobre o seu valor patrimonial. Enquanto o Banrisul negocia com um PL em torno de 4 ali, Itaú negocia com um PL de 11, que é mais que o dobro de Banrisul. O único indicador nesse caso que Itaú ganha é o seu dividend yield, que é maior que o de Banrisul. Aí muita gente pode se perguntar por que pagam mais por Itaú do que por Banrisul. Itaú é um banco mega famoso, o banco mais famoso do Brasil, tem o melhor ROI que a gente tem aí no setor bancário brasileiro e vem crescendo lucro aí por vários anos seguidos, enquanto o Banrisul não é um banco famoso e é um banco estatal, o que para muita gente pode ser uma coisa muito ruim, beleza? Nesse caso então a gente tem que Banrisul negocia com múltiplos muito menores do que Itaú, enquanto ela perde no indicador de dividend yield. Ela ganha em 2 indicadores e perde um, então ela é a vencedora nessa nossa comparação. Beleza? Esse foi o vídeo sobre o indicador preço sobre o valor patrimonial. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai te responder. Também se você tiver sugestões de vídeos que a gente pode gravar, escreve nos comentários que a gente vai tentar trazer esses vídeos para vocês também. Beleza? Fica aqui o meu abraço e valeu!